Olá, irmãos. Olá, youtubers, tudo bem? Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre crescimento espiritual. Então, hoje nós vamos falar sobre o crescimento espiritual. Por que é importante nós crescermos espiritualmente? Ora, ali em 2 Pedro 3,18, Pedro dá um conselho: crescer na graça e no conhecimento. Por que Pedro deu esse conselho à igreja? Se você vê no começo do capítulo 3, você vai ver que ali naquela época de Pedro, começou a aparecer alguns escarnecedores, ou seja, algumas pessoas zombando ali dos cristãos, da fé dos cristãos. Por quê? Porque eles anunciavam a vinda do Senhor. E eles começaram a zombar, dizendo o seguinte: cadê a sua vinda? Ou seja, vocês falam, nossos pais morreram, nossos pais faleceram, diziam a mesma coisa, e até hoje Jesus não veio. E Pedro aconselha a igreja que essas pessoas, esses zombadores, esses escarnecedores que começaram a aparecer, deviam se lembrar do dia do dilúvio. Por quê? Porque no dia do dilúvio, Noé, que era o pregoeiro da justiça, ali Noé também ficou avisando as pessoas que viria o dilúvio, mas ninguém deu crédito a Noé. Quem sabe naquela época achava até que Noé estava louco, né? Por vir tantas águas que ia matar todos sobre a face da terra. Até que, de repente, veio o dilúvio e consumiu a todos que ali estavam. E Jesus ainda fez um alerta, dizendo para os discípulos: olha, o dia da vinda do Filho do Homem será como nos dias de Noé. Casavam, davam-se em casamento, até que de repente veio o dilúvio e consumiu a todos. E Pedro ainda aconselha, dizendo que a vinda do Senhor será como um ladrão, ou seja, será de repente. Quando as pessoas menos imaginarem, será a vinda do Senhor. Então, Pedro aconselha que a igreja, que cada um de nós cresçamos na graça e no conhecimento, para que nós não viemos a cair na mesma fraqueza dessas pessoas daquela época de Pedro. Então, muitos ainda estão escarnecendo e zombando referente à vinda de Jesus. Mas Jesus virá como um ladrão, virá de repente. Só que nós temos que estar preparados. Nós que aguardamos novos céus e novas terras, nós precisamos estar preparados para não cairmos nessa mesma fraqueza que muitos caíram e estar preparado então para a vinda e a volta do Senhor. Então, Pedro aconselha: crescei na graça. Ora, o que é graça? Graça é um favor imerecido. Nós, na verdade, se formos olhar para todos nós não merecíamos um novo céus ou uma nova terra, segundo os atos que nós sempre praticamos, como está sendo praticado no mundo hoje, todos mereciam a condenação. Mas como nós recebemos de Deus esse favor imerecido, que favor imerecido? Ele deu o seu Filho amado que morresse na cruz do Calvário por cada um de nós, para nos reconciliar novamente com Deus. Se nós confessarmos nosso pecado e deixarmos, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele lança ao mar, né, do esquecimento todos os nossos pecados. Se nós simplesmente confessarmos, isto é uma graça, isto é um favor imerecido. Nós não merecíamos, mas Deus está pronto a dar a todo aquele que se achegar a Ele. E a palavra de Deus também diz em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5, que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Nós precisamos aprender a chegar diante de Deus com humildade. Humildade como? Reconhecendo que Deus é soberano, reconhecendo que Deus é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis, reconhecendo o nosso estado e reconhecendo que nós precisamos do auxílio de Deus. Isto é a graça de Deus sobre as nossas vidas. Quanto mais nós chegarmos diante de Deus, temos entendimento de Deus, nós começamos a olhar para dentro de nós mesmos, nós começamos a perceber a nossa rebeldia, nós começamos a perceber o nosso egoísmo, nós começamos a perceber o nosso orgulho. E cada vez que nós vamos se aproximando de Deus, mais e mais, nós vamos reconhecendo o seu grande amor e a sua grande graça para com a humanidade. Então, Pedro dá esse conselho: cresça na graça, seja humilde, se achegue diante de Deus, reconheça a soberania de Deus e reconheça, sobretudo, que você precisa de Deus na sua vida. E você, se está com Cristo,
se aproxime mais de Deus, para que nós recebamos essa graça, né, esse favor imerecido, para que as bênçãos de Deus possam alcançar as nossas vidas. E, sobretudo, nós temos que crescer no conhecimento. Por que crescer no conhecimento? Primeiro, porque muitas vezes nós não temos compreensão do que nos acontece e do que acontece no mundo. Quando nós tentamos analisar alguma coisa, quando nós achamos que nós podemos compreender, nós compreendemos de uma forma humana. Nós esquecemos, para compreender alguma coisa, nós precisamos crescer. Para compreender algo, você precisa de um tempo elevado. Ninguém compreende as coisas facilmente de um dia para o outro. Não, a compreensão é algo que leva tempo. Para que eu possa compreender como vai a minha vida, eu preciso de um tempo para refletir sobre o que está acontecendo comigo. Então nós precisamos crescer na graça e no conhecimento para que nós possamos ter mais compreensão daquilo que nos acontece e daquilo que acontece no mundo, né? Nós às vezes achamos que compreendemos tudo, mas não. Primeiro nós temos que ter a palavra de Deus para nós basearmos através da palavra de Deus para ver aquilo que está acontecendo sobre a face da terra. Então Pedro aconselha, cresça na graça e no conhecimento. Agora, o crescimento é algo interessante. Primeira coisa, para que você possa crescer, você primeiro precisa ter vida. Uma pessoa morta, ela não cresce mais. Ela está ali inerte, está parada. A única coisa que resta é a putrefação, é ser comido por vermes. Né? Que não estejamos assim da mesma forma aqueles que estão mortos espiritualmente. Estão sendo simplesmente consumidos, não pode crescer mais. Mas nós que temos vidas, precisamos crescer. Então a primeira coisa que precisa para um crescimento é ter vida. Em Efésios 2 diz, e vos vivificou, estando vós mortos nas vossas ofensas e nos vossos pecados. Por quê? Porque a partir do momento que Cristo entrou na sua vida, ele te vivificou. Então agora você precisa crescer. Agora você tem vida. Agora você precisa crescer. E a palavra de Deus diz em João, capítulo 3, versículo 3, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então uma pessoa, para ver o reino de Deus, para receber o reino de Deus, ele precisa primeiro estar vivo. Para ter vida em si mesmo, precisa então receber a Cristo como Senhor na sua vida. E uma vez tendo Cristo, é hora agora de nós começarmos a crescer. Crescimento é necessidade, não é opção. Você não pode dizer, eu não quero crescer. Isto não é opção, é uma necessidade. Todos precisam crescer. Saiba de uma coisa, que a vida cristã é como andar de bicicleta. Se você não está indo para frente, se você não está andando para frente, você cai. Então, na vida cristã, precisa ter movimento, precisa estar seguindo em frente, precisa ir adiante. Ora, uma criança não se torna adulto de um dia para o outro, de forma alguma. Então, o crescimento, ele é algo normal e algo essencial em nossas vidas. Né? Se você olhar para uma criança, se você tem filho, se você olhar para uma criança e a criança não cresce, então ele tem algum problema de saúde. É preciso, então, levar até o médico e tratar daquilo ali. Se nós não crescemos espiritualmente na presença de Deus, então nós temos algum problema de saúde espiritual. Isso precisa ser cuidado, isso precisa medicado, precisa ir até o pastor, você precisa ir até uma igreja, para que você possa, então, cuidar daquilo que está impedindo, então, o seu crescimento espiritual. Né? Mas, ao contrário das crianças, né, na vida espiritual, o crescimento, ele é contínuo, ele não para, ele não cessa. Né? Uma criança chega até uma certa idade, ele deixa de crescer, mas na vida cristã, na vida espiritual, o crescimento, então, ele não termina, é cotidiano, é todos os dias. E o crescimento também não é algo instantâneo, é algo gradual. Ninguém cresce de uma hora para outra. Não, nós vamos gradualmente, nós vamos crescendo, conhecendo e crescendo cada vez mais. Eu vou estudando, vou analisando a palavra de Deus, vou me transformando. Isto vai me dando um crescimento na minha vida espiritual. Né? Então, se uma criança, para crescer, para se desenvolver,
ela precisa ter uma boa alimentação, assim na vida espiritual, nós precisamos ter uma boa alimentação espiritual, que é a genuína palavra de Deus. É preciso não somente ouvir a palavra de Deus, mas é preciso você aprender a se alimentar sozinho, na leitura, na meditação e no estudo da palavra de Deus. Estude constantemente, se alimente da palavra de Deus, para que você possa ter um bom crescimento espiritual. E nós só podemos crescer espiritualmente somente através do estudo, da meditação da palavra de Deus. Então aproveite o seu tempo que você tem, aproveite o tempo que nós estamos em casa, comece a estudar a palavra de Deus, comece a meditar na palavra de Deus. De preferência, pegue a sua Bíblia, vai num canto sossegado e você ali mesmo, sozinho, pegue um caderno, faça nota daquilo que você compreende, estude a palavra de Deus. Isso vai fazer você crescer espiritualmente na presença do Senhor e vai conseguir, com certeza, lidar com os reveses que a vida lhe apresenta. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Não esqueça de deixar o seu like, de compartilhar esse vídeo e até o próximo vídeo, se Deus quiser.